A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos aqui do grupo, que você seja abençoado neste dia de hoje, que a paz de Cristo esteja no coração de todos os amigos, irmãos e familiares que estão aqui conectados aqui no Facebook, né? E também estará ali também no YouTube. Você pode participar aí, recebendo a palavra de Deus neste momento, a palavra que vem do coração de Deus para o meu coração e para o seu coração neste momento, nesta hora, no nome de Jesus Cristo. Eu só peço com todo o meu coração e com todo carinho, peço aos irmãos que possam estar compartilhando esta mensagem aí para um familiar, para um irmão, um amigo, um vizinho, né? Aquela pessoa que você sabe que necessita, precisa receber um alimento espiritual para fortalecer a sua alma e assim poder se levantar fortalecido na presença de Deus. Estava meditando nesta palavra faz 2 dias que eu venho meditando, pensando, refletindo nesta palavra de Deus, né? E tem me fortalecido, né? A gente vem aprendendo com ela, né? Então a gente se alimenta com o pão, né, que é Cristo Jesus, e também da água que é do Espírito Santo que flui de dentro de nós para nos fortalecer. Então depois de a gente estar bem alimentado, né, saciado com a palavra, né, nós também podemos depois compartilhar com outras pessoas que também precisam serem alimentadas e assim dar da água da vida, aquela água que mata a sede e nunca mais você sente sede demais, né? Então, que essa palavra venha ao seu coração e que venha ser de grande bênção para você e para toda a sua casa, no nome de Jesus. É uma palavra bem conhecida de todos, né? Que está ali em Mateus capítulo 14, né? No versículo 22, a qual tem esta passagem, conta essa história. Quando os discípulos estavam em alto mar, e levantou-se uma grande tempestade, diz a palavra de Deus, né? E diz que essa tempestade era contra eles, né? Conforme para onde eles tinham que ir, né? Jesus deu uma ordenança e eles estavam indo a um certo lugar. E mesmo assim diz que se levantou uma tempestade muito forte, ventos muito fortes, e que eram contrárias àquilo que os discípulos estavam fazendo. Diz a palavra que nesse meio tempo, onde se levantou essa tempestade, diz que Jesus vinha sobre o mar, vinha sobre as águas, vinha caminhando sobre as águas. E isso muitas vezes é pregado na igreja, por onde você passa. Deus muitas vezes dá uma interpretação que as tempestades são as lutas das nossas vidas, lutas que se levantam, né? Assim como o mar, você pode ver que tem momentos que o mar está tranquilo, está calmo, mas também tem momentos que o mar está muito revolto, muito ventoso, ondas altas que dão até medo, né? E assim é a vida do ser humano sobre esta terra, sobre este mundo ao qual nós vivemos. Passamos por momentos às vezes de tranquilidade, de paz, mas há momentos que a luta vem e às vezes a luta não vem sozinha, né? Os problemas não vêm sozinhos, sempre vem com mais, né, com mais força. São ventos, né, poderosos, ventos que muitas vezes abalam a estrutura de quem está nessa caminhada, né? Mas o interessante é que aqui tem 3 personagens, tem 3 situações que é muito ser pregado. É a tempestade, que é a luta da vida, é as lutas que se levantam. E tem Pedro, o homem que deu o primeiro passo de fé para chegar até Jesus Cristo. E temos Jesus, que é o caminho, que é a verdade, e ele é a vida para todos aqueles que creem nele. Então, nessa passagem eu quero começar aqui no versículo 23, que quando Jesus chegou até os discípulos, que os discípulos estavam atormentados, estavam ali, né, temente a tempestade, Jesus disse assim, capítulo 14, versículo 27, diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Jesus
estava dizendo, olha, fiquem calmos, fiquem tranquilos, né? Se alegrem, eu cheguei, eu estou aqui, sou eu estou aqui para ajudar, para levantar, para fortalecer, para mostrar o caminho, para mostrar a verdade, para mostrar a vida para vocês, independente da situação que você está, independente da situação em que você vive, eu estou aqui, não tema, não tema. Tenha bom ânimo, se alegre, porque eu estou chegando. Então, neste momento, você, aonde você estiver, aonde você está, talvez você esteja falando com alguém que está lá no hospital, com algum familiar doente, enfermo. Talvez eu esteja falando nesse momento com alguém que está enfermo, acamado, num leito de enfermidade. Jesus está dizendo para você, neste momento, através desta live, através deste vídeo, que Jesus está dizendo para você, tem bom ânimo, alegre-se, eu estou chegando, eu estou aqui, eu vou passar com você esse vale e vou te dar a vitória. Quem crê, diga amém, dê um glória a Deus, né? Deixe o seu comentário e receba essa bênção. Talvez eu esteja falando com você agora, você está em casa, atormentado, preocupado, mas Jesus está dizendo para você, tem bom ânimo, eu estou aqui, sou eu vou ajudar você, eu vou mostrar o caminho para você, eu vou acalmar as tuas tempestades, eu vou acalmar esses ventos que tem batido na porta do seu coração, na barca da sua alma, da sua mente, eu vou acalmar, eu estou aqui. Jesus está colocando neste momento para você essa certeza. Se você crê, diga glória a Deus, dê um amém e receba essa palavra. Jesus disse, tem um bom ânimo, sou eu, não temas, sou eu. É Jesus que está com você nesse momento. É Jesus dizendo para você através desta palavra que Ele está para lhe ajudar. E que mais diz a palavra? E respondendo-lhe Pedro, versículo 28, respondendo-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Se é o Senhor mesmo, me dê a ousadia de dar os primeiros passos para eu alcançar a vitória, para eu alcançar uma solução, para eu vencer essa adversidade, para eu vencer a doença, para eu vencer a enfermidade, ou seja lá o problema que você esteja enfrentando no casamento, na família ou na área financeira, seja lá o que for. Se o Senhor está comigo, deixa eu ir até o Senhor. Então muitas vezes nós temos que ter essa ousadia de oração. Se o pregador, instruído pelo Espírito Santo, está dizendo para você nesse momento, Jesus está aí agora nesse momento com você, você precisa ter a ousadia de dizer, Senhor, deixa eu dar o meu primeiro passo, deixa eu chegar até o Senhor através da oração, através da súplica, do clamor, para que eu possa dar o primeiro passo de organizar a minha vida, dar o primeiro passo de vitória, de conquista. Tudo é um primeiro passo, você precisa dar esse primeiro passo, você precisa ter essa ousadia. E que mais diz a palavra? E disse ele, vem, Jesus está dizendo, vem, dá o primeiro passo, não tenha medo. Seja aquilo que Deus colocou no seu coração, aquela instrução que Ele já tem falado para você há muito tempo, e você com medo, com dúvida, tem deixado o diabo paralisar você. Jesus está dizendo para você, vem, dê o primeiro passo, tenha ousadia, não tenha medo, eu sou com você. E o que aconteceu nesse momento? E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro é um exemplo hoje para nós seguir, dos 12 discípulos que estavam dentro daquele barco ali, ele foi o único que teve a ousadia de ter uma comunicação com Jesus e dizer, Senhor, o Senhor está comigo? O Senhor é comigo? Então, deixe-me dar o primeiro passo. Eu quero dar o primeiro passo, Senhor. Eu quero confiar tudo no Senhor, eu quero colocar todos os meus problemas, situações na Tua presença, diante do Teu altar, e eu quero dar o meu primeiro passo de fé, o meu primeiro passo de ousadia, para que o Senhor possa fazer a obra na minha vida. E que mais? E Pedro foi o único que saiu do barco e andou, por um certo momento, ele andou sobre as águas. Nenhum dos outros discípulos andou.
mas ele andou. Significa que aquela pessoa que teve ousadia e deu o primeiro passo e começou a andar até Jesus, e quem anda até Jesus começa a fazer coisas que aos olhos do homem é impossível, que aos olhos do homem é algo sobrenatural, é um sinal, é algo que é sobrenatural. Quem vai em direção a Jesus Cristo vai viver o sobrenatural. Quem vai em direção a Cristo e quem anda com Cristo vai ver o sobrenatural acontecer. Os outros que estão de fora vão ver isso. Vão ver isso acontecendo com você. Porque você teve a ousadia de dar o primeiro passo. Você colocou seu coração em confiar em Cristo quando Ele disse: eu estou com você, não tema, se alegre. E o que aconteceu? Olha só o que a palavra nos ensina aqui. Que mesmo nós andando com Jesus, mesmo que você esteja na igreja, mesmo que você deu o primeiro passo, que você iniciou a sua jornada, olha o que diz a palavra. Versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo. Olha só, Deus colocou em nós sentimentos. Nós temos sentimentos, nós temos sentimento de frustração, nós temos o sentimento de medo, de emoção, tantos outros sentimentos estão sobre nossas vidas, o amor, a ira, a raiva, né? Sentimentos que está em nós, que Deus colocou em nós, mas que se nós não tomarmos cuidado, esses sentimentos podem tomar controle da nossa mente, do nosso coração. Por isso que nós temos que ter um autocontrole, né? Estar sempre meditando na palavra, estar sempre com Deus, para que os sentimentos sejam controlados pelo Espírito de Deus. O medo é normal na vida de um homem. O medo é normal na vida de uma pessoa, mas se ela passar ao extremo, já não é um medo natural de Deus, mas é um medo a qual o diabo está agindo. Eu entendo muitas vezes, e eu aprendi ao passar dos anos na igreja, os pastores me dizem: não, o medo é do diabo, o medo é isso. Sim, quando ele é ao extremo, aonde ele te paralisa, aonde você não tem condições, você fica em pânico, isso já é um medo que como é que eu vou dizer? É um medo direcionado de Satanás, é o diabo. Mas tem o medo, o temor que Deus colocou é para nós impor limites, né? Eu tive amigos na juventude, amigos conhecidos meus, por exemplo, que não tinham medo de nada. Por exemplo, eu perdi amigos, por exemplo, em acidentes de afogamento, que eles não tinham medo de atravessar a barragem, mas foi que uma hora perderam uma vida. Eu tive medo, eu tenho até hoje medo de água. Mas não é um medo que me paralisa. Por quê? Porque eu posso entrar na água, eu entro na água, eu nado, nem, apesar que eu não sei nadar, mas eu entro na água. Mas é um medo que me protege, é um medo que me dá segurança para eu não ficar na minha autoconfiança. É um medo que é da natureza de Deus, que me dá o quê? O controle. Ali é perigoso. Ali eu não devo me arriscar. Tá? Então tem dois tipos de medo. O medo é o mesmo. Todo ser humano tem esse sentimento. Mas tem o medo que é para você ter um controle, para você saber que você só tem que ir ali. E tem aquele medo que ele te paralisa, que você não consegue fazer mais nada, você não sai de casa, você bota o pé para fora, você já sente isso, você já sente aquilo, você fica numa paranoia a tal ponto que esse medo, ao passar do tempo, se transforma num transtorno mental ou uma depressão, te leva à loucura. Amém? Tudo isso você precisa ter o conhecimento da palavra. Amém? Tem um medo que é da natureza humana, que Deus colocou, não é? Para colocar limite, mas tem aquele medo que paralisa você, adoece você, que já é o diabo usando desse medo para você chegar ao extremo da decadência. Então você precisa ter esse temor, amém?
Pedro, ele pegou, disse, mostra aqui, ó, e o que acontece com nós, quando nós estamos, Pedro deu o primeiro passo e ele estava indo em direção a Jesus. A mesma coisa hoje, você está indo em direção a Jesus, você está indo em direção a Deus, para Deus poder ajudar você. Só que nessa jornada, nessa caminhada, sempre vai acontecer algo, porque a palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflição. Jesus não mentiu, ele diz, ó, tenha bom ânimo, porque no mundo tereis aflições, e eu venci o mundo. Então Jesus não mentiu, no mundo nós vamos ter aflições, nós vamos chorar, nós vamos nos alegrar, nós vamos nos entristecer, e vai ter um momento que nós vamos decair, né? Nós vamos ficar muitas vezes paralisados com certas questões da vida. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, ó, sentindo o vento, ele sentiu algo no seu coração, o sentimento, ele sentiu um sentimento de quê? De medo. Ele olhou, ele tirou os olhos de Jesus e começou, né, a olhar a situação ao redor, e aí ele sentiu o medo, e o medo, esse medo que estava em Pedro foi o que levou, né, onde o diabo acabou entrando, colocando o extremo, que ele começou a afundar. Mas só que muitas vezes nós temos esse medo. Quantos familiares, amigos ou irmãos de igreja, quando estão indo mais bem com Jesus e de repente se levanta a adversidade, se levanta a tempestade e eles tiram o foco que é Jesus e começam a olhar para a situação, começam a colocar mais a situação na cabeça, porque eu tenho que resolver, meu Deus, o que eu faço, o que eu isso, o que é aquilo. Tiram o foco que é Jesus. Jesus está ali com você e você tira o foco dele para ficar olhando a diversidade. E você acaba, muitas vezes, desfalecendo, ficando fraco, cansado, depressivo. Mas Deus, o que eu quero chegar aqui é dizer para você que mesmo que você passe por isso, continue a ter fé, continue a clamar ao Senhor. Por quê? Porque olha só, ele diz assim a palavra, ele sentindo medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo ao Senhor, salva-me, Senhor, socorre-me, né? Mesmo ele afundando na situação naquele momento, ele clamou ao Senhor. Então quando você está numa fase a qual você está vendo que está passando por uma situação que você já não está tendo força, clame ao Senhor, independente de onde você está, independente do buraco, independente do afundar da situação, da família, seja lá o que for. Clame ao Senhor. Quantos eu ouço, às vezes eu escuto dizer, pastor, estou fraco na fé, eu acho que Deus me abandonou, acho que Deus... Não é isso. Isso não agrada mesmo a Deus. Aí vai se cumprir a palavra que Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Mas se mesmo eu estando numa situação, no buraco, numa situação complicada, difícil, seja lá o que for, e eu clamar a Deus, significa que eu ainda tenho fé. Pode ser pequena a minha fé, mas eu ainda tenho força para clamar. Talvez eu não tenha força na parte emocional, física, mas a parte da fé está ali. Você ainda pode clamar ao Senhor independente de onde você estiver. Quantos nessa caminhada que eu tenho andado abandonaram a fé? Abandonaram a igreja, abandonaram os ministérios, não só a questão de igreja, mas a família, abandonaram o casamento, abandonaram os negócios, abandonaram. Isso é falta de fé mesmo, acabou, não tem fé. Mas aquele que tem fé, ele pode ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, mas se usar esse grãozinho de mostarda que é a fé, grandes coisas vão acontecer. E foi o que aconteceu com Pedro. A palavra de Deus diz ali que ele clamou, mesmo ele afundando, ele clamou a Deus, ele clamou, Senhor, me socorre, socorre minha família, socorre meu casamento, socorre, Senhor, né? Ele clamou. E o que aconteceu? Mesmo a pessoa estando no fundo, afundando, mesmo a situação estando numa situação complicada, o que Jesus fez? Olha o versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Mas mesmo assim, né? O homem estava ali afundando, Pedro estava afundando por causa da situação,
Mas ele clamou a Jesus, claro que ele recebeu uma exortação. Jesus exortou. É a mesma coisa hoje na igreja. A gente, às vezes, o Espírito Santo nos instrui a exortar certos cultos, certas reuniões. Tem pessoas que ficam bravas, porque não é bem assim. Bom, aí é você e Deus, você que decide se vai querer receber ou não. Mas Jesus exortou a Pedro, mesmo Pedro estava afundado. Levantou Pedro e por que duvidaste, o homem de pouca fé? Se eu estava aqui com você, se Jesus está com você, quantos dizem, Jesus, eu sou de Jesus, Jesus é comigo, e aí quando se levanta a adversidade, abandona a igreja, abandona tudo, larga tudo, e Jesus está dizendo, homem de pouca fé, e mesmo assim, Pedro com pouca fé, ele não deixou de clamar. Então o que eu quero dizer para você é, independente da sua fé, ela ainda é fé. Se ela é grande, se ela é pequena, se ela é de um grande mostarda, ela continua sendo fé. Então use a sua fé, independente da situação. Talvez você esteja lutando pela família, continue a lutar, mas sem murmurar, sem ficar murmurando, eu estou cansado, eu não tenho força. Não. Eu estou afundado no cansaço, estou afundado no medo, mas, Senhor, me socorre, me ajuda, me fortalece, Senhor. Porque Jesus está aí, porque Jesus estava com Pedro ali naquele momento, estava diante de Pedro. E o que eu digo para você, aonde você estiver, aonde você está neste momento, não deixe de clamar, porque Jesus está aí. Jesus está aí para abençoar, para tirar, para arrancar você dessa situação, para arrancar você desse problema que se levantou em sua vida. Não importa o tamanho da sua fé, o que importa é você fixar os seus olhos em Cristo Jesus e Ele vai resgatar você, vai resgatar a sua família, seu familiar, da onde ele estiver. Então, meu irmão, meu amigo, familiares, não desfaleça, continue a clamar, continue a buscar mais da presença do Senhor, através da oração, do estudo da palavra, em comunhão com os irmãos, mas não deixe nunca de clamar ao Senhor. Troque a sua falácia, não posso, não consigo. Troque isso, tire isso, jogue fora. Mas comece a dizer, Senhor, eu estou passando pela luta, mas o Senhor é comigo. Por quê? Olha, para nós finalizar aqui, Salmos capítulo 37. Salmos 37, eu quero mostrar para você aqui. Quem está entendendo a palavra, dê um glória a Deus aí. Deixe seu comentário, né? Deixe aí seu pedido de oração, né? Olha só, Salmos 37, versículo 24 diz assim, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Mesmo que você caia, é importante saber que eu tenho certeza que Deus é comigo. Mesmo que eu caia, mesmo que eu enfraqueça, eu tenho a certeza pela minha fé que Deus ainda é comigo. Que Deus há de me levantar ou já está me levantando, porque nós já temos que declarar isso com fé. A palavra fé é isso aí, é declarar que Deus já está fazendo a obra. Que Deus Deus já está fazendo a obra. Quando você declara isso com o seu coração e com a sua boca, o mundo espiritual começa a trabalhar e isso se torna real na sua vida. Então declare com fé. Declare com fé, em nome de Jesus. Amém? Que Jesus venha te abençoar, que você possa tomar posse dessa palavra. Independente de situações que você esteja vivendo, clame ao Senhor. Use, seja uma fé grande, seja uma fé pequena, use a sua fé e clame ao Senhor, porque Ele não desistiu de você. Ele não desistiu da sua causa. Ele não desistiu da sua família. Ele não desistiu do seu casamento. Ele não desistiu do seu ministério que Ele plantou em seu coração. Então declare com fé e receba as bênçãos do Senhor. Essa é a minha oração por você e por todos que estão ouvindo e recebendo esta palavra nos seus corações. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo.